Ainda de pé, eu convido os irmãos a que juntos abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21, nos diz o texto da palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos. Colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor mais uma vez, e agora, tendo diante de nós a Tua palavra, o texto sagrado, divinamente inspirado, vivo pela presença real do Teu Espírito Santo. E nele, Santo Deus, visamos meditar e aguardamos, Senhor, com ansiedade, ouvir a Tua voz, que falará certamente ao nosso coração. Abençoe-nos, Deus, agora e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, uma das mais importantes igrejas no período da igreja primitiva. Uma igreja poderosa no que diz respeito às coisas espirituais e o poder de Deus, uma igreja cheia de autoridade. A palavra de Deus diz que, chegando em Éfeso, os cristãos, pela pregação do Evangelho, eles imediatamente começaram a pregar contra o culto idólatra que acontecia naquela cidade, a deusa Diana dos Efésios. A idolatria que movimentava toda a economia daquela cidade foi destruída. Também, consequência da pregação do Evangelho pela igreja de Éfeso, a palavra do Senhor nos diz que alguns magos fizeram na praça central da cidade uma grande fogueira e lançaram ali os seus livros de magia e o queimaram, porque entregaram seus corações a Jesus. A igreja de Éfeso, pastoreada pelo apóstolo Paulo, por um período não inferior a 3 anos, também é a mesma igreja que acolhe o evangelista João no final dos seus dias. Quando nós nos lembramos da fala de Jesus, do alto da cruz, olhando para João e para Maria, sua mãe, ao seu lado, ele diz: filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Jesus ali está entregando Maria aos cuidados de João. João, consequência de toda aquela perseguição, ele vai para a ilha de Patmos, de lá ele sai e se retira para Éfeso. E para Éfeso ele leva Maria e vivem os dois o restante dos seus dias ali naquela cidade. De maneira que Éfeso é uma igreja poderosa, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja espiritual. E Paulo nos ensina, meus irmãos, na carta que escreve aos Efésios,
que uma igreja espiritual é uma igreja abastecida de oração. Uma igreja fortalecida segundo o Espírito de Deus, daquilo que de fato é importante, daquilo que de fato tem valor. É uma igreja que ora. E Paulo vai falar nesta perícope do capítulo 3, aos crentes de Éfeso a respeito da oração, dando aos crentes de Éfeso razões para orar. Razões para orar. E, meus irmãos, é importante perceber que todas as razões que Paulo dá aos crentes de Éfeso para que eles orem, estas razões apontam em primeiro lugar para a sua vida pessoal. E à medida que a sua vida pessoal é abençoada pela oração, estas bênçãos certamente haverão de refletir na vida e na comunhão da igreja. De maneira, meus irmãos, que a primeira lição é: antes de orar por qualquer outra causa, antes de orar por qualquer outra pessoa, ore por você. Ore pela sua vida. Peça ao Senhor que te fortaleça. Rogue as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E isso não é egoísmo. Nós precisamos estar fortalecidos se queremos ajudar a igreja. Nós precisamos estar fortalecidos se queremos ajudar alguém. Nós precisamos estar espiritualmente fortalecidos se quisermos ser bênçãos na vida de alguém. É cuidado próprio, não é egoísmo. E Paulo começa no versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E a primeira lição que Paulo nos dá, a atitude de Paulo ao orar. Paulo deixa claro que ele sabe com quem ele está falando. E a atitude reverente de Paulo é colocar-se de joelhos. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que diante dos desafios nós nos colocamos de pé e olhamos para o alto. Diante das dificuldades e dos problemas e das lutas, nós nos colocamos de pé, eretos, olhando para o alto, de onde nos vem o socorro e de onde nos vem a salvação. E falamos com voz forte, cheia de autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós oramos e falamos com aquele que é Senhor soberano sobre a nossa vida, quando nós oramos, nós falamos com aquele que tem a conta exata dos nossos dias, aquele que sabe da nossa vida, aquele que sabe quantos fios de cabelo estão presentes na nossa cabeça, aquele que tem a nossa vida nas suas mãos, aquele que controla e aquele que não permite que nada de mal nos aconteça, porque é Ele quem controla a nossa vida. Quando nós nos colocamos diante dEle, nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos, e Paulo diz: eu estou falando com o Senhor da minha vida, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por esta causa, e porque eu falo com Ele em oração, eu me ponho de joelhos diante dEle. Me coloco diante dEle com toda a humildade, porque Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele manda e eu obedeço. É Ele quem determina, é Ele quem controla, é Ele quem aponta, é Ele quem conduz, eu apenas por Ele sou guiado. E quando me coloco diante dEle, eu me coloco de joelhos. Porque Ele é o Deus, o soberano Senhor sobre todas as coisas. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí, meus irmãos, Paulo começa a elencar as razões. Versículo 16 ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo coloca, meus irmãos, diante de Deus o seu coração. E por que o coração?
Porque o coração, meus irmãos, assim como a mente, é o grande campo de batalha da nossa vida. As batalhas mais duras, mais difíceis que nós enfrentamos, elas são travadas no nosso coração. E Paulo, conhecedor de todas estas coisas, ele vai dizer em uma de suas cartas: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. É a grande batalha que se trava dentro do nosso coração todos os dias. O desejo de fazer o bem e a força que falta para conquistar e atingir este objetivo. Paulo então ora por um coração fortalecido no Senhor, para que o nosso coração todos os dias seja fortalecido no Senhor, para que nós possamos vencer diariamente as guerras, as lutas, os conflitos internos aos quais somos expostos todos os dias, e possamos então fazer a melhor escolha, a escolha que agrada a Deus e a escolha que trará benefícios por consequência para a nossa vida. Se nós queremos servir ao Senhor com alegria, se nós queremos ser pessoas felizes, pessoas fortes, precisamos ter um coração fortalecido no Senhor. E a primeira causa que Paulo coloca diante de Deus: Senhor, fortalece o meu coração. Senhor, me orienta nas minhas decisões. Não permita, Senhor, que o meu coração seja enganoso. Não permita, Senhor, que o meu coração me conduza por caminhos que não são teus. Não permita, Senhor, que o meu coração me oriente a escolher aquilo que não é teu, aquilo que não vem de ti e que não vai me abençoar. Paulo ora pelo fortalecimento do coração. A nossa oração, meus irmãos, precisa ser por nós. E a primeira oração, para que Deus fortaleça o nosso coração, para que nós não sejamos levados pela ira, para que nós não sejamos levados pelas emoções, para que nós não nos tornemos pessoas inconsequentes nas nossas decisões e depois amarguemos as consequências das escolhas erradas que fizemos. Paulo ora pelo fortalecimento do coração, para que Deus nos guie e nos oriente e conduza as nossas decisões, tendo nós um coração fortalecido no Senhor. E Paulo segue dizendo, meus irmãos, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo deseja habitar o nosso coração. Não que ele seja um lugar aconchegante, não que ele seja um lugar onde Cristo deseja habitar porque ele traz algum conforto, algum benefício, mas ele deseja habitar o nosso coração, e Paulo vai pedir a ele em oração que ele habite o nosso coração, também para nos orientar nas nossas decisões, e para que dessa maneira ele nos conduza em amor. Seja Cristo o administrador do nosso coração, seja ele o nosso condutor, seja ele aquele que faz no nosso coração a sua morada. Meus irmãos, nós quando olhamos para a liturgia do Antigo Testamento, o lugar sagrado do Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali o templo onde Deus habita. E lá no meio do templo, lá bem guardado, reservado, fechado por uma grande cortina de veludo, a qual os judeus chamavam de véu, estava o Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, a Arca do Acordo. E dentro da Arca do Acordo, o cajado de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei de Moisés. Sobre a arca, posto o propiciatório de madeira, sobre o qual o sangue do cordeiro era aspergido uma vez por ano, pelo sumo sacerdote purificado. E quando aspergido o sangue do cordeiro,
sobre o propiciatório, Deus saía do meio da sua aliança para falar com o sumo sacerdote e transmitir a sua palavra, que deveria ser transmitida a todo o seu povo. No contexto da graça, meus irmãos, o templo, o santuário de Deus, converte-se no nosso corpo. Por isso o zelo pelo corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, assim diz a palavra de Deus. E este templo também contém um lugar santíssimo. Este templo também contém um lugar sagrado. Este templo também contém um lugar especial onde Deus habita. E este Santo dos Santos, este lugar especial, é o nosso coração. É lá que Jesus habita, é lá que Deus quer fazer morada. É de lá que Ele quer falar conosco. E mesmo quando a sua palavra é anunciada, meus irmãos, é lá do nosso coração que vem a testificação da verdade de Deus. Deus fala ao profundo do coração, porque no coração o Senhor habita. No coração do ser humano, Jesus habita. Ele está presente lá, e de lá Ele fala conosco. E já não há mais necessidade de aspergir o sangue do Cordeiro, porque o sangue foi aspergido de uma vez por todas. Este sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos liberta de toda a culpa, foi aspergido de maneira definitiva uma vez, para que o nosso coração se converta então neste lugar sagrado, para que o nosso coração torne-se então este santuário, este santíssimo lugar onde Deus habita e de onde Cristo conduz as nossas vidas. Cristo deseja habitar o nosso coração para que de lá Ele possa conduzir a nossa vida, para que de lá Ele possa conduzir as nossas decisões. O nosso corpo, templo do Espírito Santo, o nosso coração, o santíssimo lugar, o lugar sagrado onde Deus habita. No versículo 18 ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, no versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo, ele aponta para uma outra característica importantíssima da igreja do Senhor, que é a comunhão. A comunhão dos santos, a comunhão dos salvos em Jesus. Ele diz que para compreender com todos os santos, com todos os salvos, com todos os remidos do Senhor, com todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, não de maneira individual, solitária, particular, mas na comunhão de todos os santos, porque é na comunhão que Deus age, é na comunhão que Deus opera os seus milagres, é na comunhão, estando reunidos, que Deus abençoa a sua igreja. Nós vamos ver, meus irmãos, alguns exemplos na palavra de Deus. Ao ser retirado por Deus do Egito, Israel se vê diante do primeiro grande desafio, que não era o desafio de um só, mas era o desafio de todo o povo, transpor o Mar Vermelho. E Deus ali, pela intervenção de Moisés, Deus abre as águas do Mar Vermelho e faz com que o povo atravesse. E o povo atravessa porque o povo está unido e em comunhão. E nós vamos ver esse mesmo povo unido e em comunhão, caminhando pelo deserto, e Deus cuidando desse povo. E nós vamos ver este povo unido e em comunhão, quando enfrenta o desafio de passar o Jordão. E nós vamos ver este povo unido e em comunhão, quando surge o desafio de Jericó e as suas gigantescas muralhas. O povo estava unido e em comunhão, e quando Josué diz, gritai, todo o povo gritou, diz a palavra do Senhor, porque o povo estava unido e em comunhão.
E quando nós damos um salto e chegamos lá no dia do Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, o povo, em obediência à palavra de Jesus, que disse: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que estavam todos reunidos em torno da festa, em torno da festa do Pentecostes, da palavra de Deus, e naquele momento de comunhão, o que fez Deus? Enviou sobre a sua igreja o seu Espírito Santo. E encheu a sua igreja de autoridade e de poder. E aqui Paulo diz: olha, eu tenho uma meta quando oro por vocês. A meta é de que vocês possam compreender, junto com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A igreja quer ver o poder de Deus, a igreja precisa caminhar unida. A igreja unida viu as muralhas de Jericó sendo destruídas. A igreja unida viu o Mar Vermelho se abrir. A igreja unida viu o Espírito Santo descer sobre ela e a conceder autoridade e poder do alto. Paulo ora pela unidade e pela comunhão da igreja, porque somente a igreja unida e em comunhão será capaz de sentir aquilo que de abençoador nos é dado do alto pelo Senhor nosso Deus. A igreja que caminha unida, esta igreja experimenta o poder de Deus. A igreja que caminha unida, esta igreja experimenta a força e a autoridade que nos é dada da parte de Deus. E por fim, meus irmãos, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo ora para que a igreja esteja satisfeita, mais do que feliz, satisfeita. E o que é estar satisfeito? Estar satisfeito é estar saciado. E quando nós estamos saciados, imagine, meus irmãos, a imagem que nos vem quando nós pensamos num animal selvagem, que muitas vezes abate uma presa para satisfazer a sua fome. Mas, estando satisfeito, ele fica lá no seu cantinho, quietinho, fazendo a sua digestão. Não deseja mais nada, porque ele está satisfeito. Quando a palavra de Deus nos fala em plenitude de satisfação, é isso que Deus deseja para nós. Que as coisas de Deus, aquilo que vem do alto, nos satisfaçam de tal forma que nós não desejemos o que é de fora. Que o nosso coração não deseja aquilo que não é de Deus. Que o nosso coração não deseja aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não vem de Deus para nós e que, por consequência, não pode nos alimentar. Que a palavra de Deus e aquilo que vem de Deus e que recebemos nos seja o suficiente para nos manter satisfeitos, atendidos, de maneira que o nosso coração já não desejará as coisas desta vida. O nosso coração já não desejará as coisas deste mundo no momento em que nós estivermos satisfeitos. Nós não vamos procurar fora de Deus, fora de Cristo, fora da igreja, nada para nos satisfazer, porque nós já fomos satisfeitos em Cristo. Fomos satisfeitos em Jesus. Todas as nossas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Por isso, Paulo ora para que o Senhor nos dê esta satisfação, a plenitude desta satisfação, que afasta de nós o desejo por aquilo que não é de Deus, por aquilo que não abençoa, por aquilo que não edifica, por aquilo que não é de boa fama,
porque não vem de Deus. Paulo ora e nos ensina a orar, e que nós, nas nossas orações, sejamos nós e a nossa vida o primeiro alvo da nossa oração. Seja a nossa vida o primeiro objeto da nossa oração, para que, estando nós fortalecidos, nós possamos fortalecer aqueles que ainda precisam de Deus. Ore pela igreja, ore pela cidade, ore pelo país, ore pelo mundo que precisa de oração, mas não antes de orar por você, não antes de orar pela sua vida. Ore pela sua vida, porque somente estando fortalecido, você conseguirá abençoar aqueles que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã, e que a palavra do Senhor nos satisfaça, de maneira que nós não precisemos buscar outra palavra que não seja de Deus, mas nós estejamos satisfeitos com a palavra de Deus, com aquilo que vem de Deus para nós. Que Ele, Deus, nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu convido os irmãos a que coloquemos-nos todos de pé e louvemos ao Senhor com a canção. Chegamos ao final de mais este culto, no qual o Senhor esteve presente conosco e nos abençoou. E certamente Ele nos será companheiro nesta semana que começa. Certamente Ele nos guardará e nos livrará de todo mal. Vamos orar, rogando as bênçãos de Deus para a semana que começa. E assim encerramos nosso culto nesta manhã. Glorioso Deus, santo e eterno, nós te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Nós te agradecemos porque Tu tens sido um Deus ajudador, um Deus abençoador, um Deus que tem cuidado do nosso coração, da nossa vida, que tem nos direcionado, que tem se feito presente em nossa vida em todo o tempo. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu esteve presente aqui e na Tua presença Tu acolheu a nossa oração, o nosso louvor e tudo aquilo que sinceramente nós entregamos ao Senhor. Agora, Santo Deus, te pedimos que nos acompanhe quando deixamos a Tua casa em direção aos nossos lares e aos nossos destinos. Que Tu nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu nos livre de todo mal, que Tu nos acompanhe em todo o tempo e que o Senhor nos dê a Tua paz. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos neste instante agradecidos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus o Pai, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.